Olá, você está no canal Hidros Meio Ambiente, o meu nome é Ricardo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Os temas do saneamento são complexos e multifacetados. Temos uma série de desafios, não só no Brasil, mas também no mundo como um todo, em relação ao saneamento básico, ao saneamento ambiental e às suas inter-relações. Nesse estudo nós veremos 7 problemas, 7 desafios dentro do mundo da água. Chamei assim de mundo da água porque o saneamento compreende principalmente o uso da água e também o tratamento dos esgotos, das águas servidas. E vamos falar então desses 7 desafios que são desafios importantes aos quais o Brasil precisa vencer. Nós temos problemas no mundo inteiro, mas no Brasil nós temos alguns problemas peculiares, como por exemplo a universalização do saneamento, ao qual estão ligados todos os outros temas. Veremos questões a respeito da tecnologia ultrapassada que é utilizada no tratamento, a questão da educação da população, do orçamento, dos recursos que são necessários, que são gigantescos, e outros temas entre esses que eu já mencionei. Vamos estudar o tema dos desafios da água, que na verdade são os desafios do saneamento no Brasil, neste ano de 2023, abordando não só o ano de 2023, mas referenciando ao passado e também projetando para o futuro, principalmente a partir do novo marco legal do saneamento. Vamos falar aqui de 7 tópicos ou 7 temas que estão envolvendo os desafios que nós enfrentamos no saneamento. Obviamente nós temos muito mais. O primeiro deles é a universalização do saneamento. O segundo, o investimento de recursos para o setor, inclusive para a própria universalização. Terceiro, as perdas de água que acontecem ao longo dos sistemas de abastecimento de água. Eu me refiro aqui à água tratada. O quarto, a tecnologia de tratamento ultrapassada, tanto para o tratamento de água, e especialmente, como também para algumas situações no tratamento de esgoto e efluentes industriais. O quinto, a renovação da infraestrutura, que tem tudo a ver com a universalização e os investimentos necessários. O sexto, treinamento e capacitação de pessoal, que também tem a ver com o tema da universalização e os demais temas. E o sétimo, a educação da população. Na verdade, são todos temas interligados e que são de difícil dissociação. O primeiro desafio, então, é com relação à universalização do saneamento. Vamos utilizar, para tanto, dados bem conhecidos que informam sobre o número de pessoas sem acesso à água tratada, 35 milhões de pessoas, e sem acesso a esgoto, 100 milhões de pessoas. E ainda, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SINIS, dados de 2020, cerca de 84% dos brasileiros têm água tratada e 45% não têm acesso nem mesmo à coleta de esgoto, quanto mais ao tratamento. A título de comparativo internacional, o Brasil tem aproximadamente 49% da população com esgoto, sendo atendida com esgoto, e 86% aproximadamente com acesso à água potável. Ou seja, não difere muito dos números anteriores preconizados pelo SINIS de 2020. O segundo desafio é, então, envolvendo o investimento ou investimentos e recursos de modo geral para o setor do saneamento no Brasil. Seriam necessários, segundo o estudo que está referenciado ao final, assim como tudo que está nesse vídeo, seria necessário uma verba de 893 bilhões de reais, ou seja, quase R$1 trilhão. Porém, uma vez que se consiga investir toda essa soma gigantesca, nós teríamos um ganho de 1,4 trilhão ou 1 trilhão e 400 bilhões de reais no PIB nacional até o ano de 2033. Por que o ano de 2033? Porque o novo marco legal do saneamento prevê que a universalização seja atingida até 2033. O que é a universalização? De uma maneira simples. Todos os brasileiros, ou pelo menos a grande maioria dos brasileiros, não 100% dos brasileiros, tendo acesso à água e esgoto de qualidade. Então, também teríamos a criação de mais de 1,5 milhão de postos de trabalho ao longo de 12 anos, não ao longo de 10 anos, que seria a meta da universalização. Estamos no ano de 2023, até 2033, então seria uma década, mas de 12 anos teríamos
cerca de 1,5 milhão de postos de trabalho a mais criados em função principalmente desses investimentos. Considerando a distribuição temporal ou de como esse valor tão grande vai ser utilizado, vai ser gasto ao longo do tempo, nós temos 308 bilhões no triênio 2023 e 2026 e nos demais 7 anos 585 bilhões de reais. Ainda como distribuição setorial, considerando apenas água e esgoto, nós teríamos uma população a ser incluída no sistema de água para receber água tratada de 15 milhões de brasileiros. E isso no triênio 2023 a 26. E no mesmo triênio, para o esgoto, uma população a ser incluída nesse sistema de esgoto de 27 milhões de cidadãos. O terceiro desafio diz respeito às perdas de água ao longo dos sistemas de abastecimento de água em todo o país. Nós sabemos que as perdas são enormes. Temos uma perda média, um número muito elevado, de 40%, com uma variação entre um limite mínimo e máximo de 25% e 45%, porém, em determinados pontos, atingindo valores superiores a 45%. A meta, segundo o novo marco legal do saneamento, para 2033 seria atingir 25% de perda. E, obviamente, a partir de 2033, um valor cada vez menor até zerar essa perda totalmente. O quarto desafio é a tecnologia de tratamento ultrapassada. Segundo o comentário num artigo do jornal da USP, de uma autoridade na área, o professor José Carlos Mertz, que é professor da Escola Politécnica da USP e pesquisador do CIRRA, ele diz o seguinte: no tratamento de água e de esgoto, o principal desafio diz respeito à tecnologia que o país utiliza para resolver problemas de qualidade, tanto água como esgoto. Quando se fala no tratamento da água, as tecnologias utilizadas, inclusive, são do começo do século passado, do começo do século XX, e consistem em remover impurezas visíveis com o uso do cloro como agente de desinfecção. Nós temos o cloro como agente de desinfecção, sob variadas formas, e temos também o flúor como agente para prevenção da cárie dentária. Ele diz assim que seria necessário, então, o aperfeiçoamento dessas tecnologias, assim como também no processo de coleta, nas operações de coleta e tratamento do esgoto, para melhoria da qualidade dos corpos hídricos e também para a redução do risco das doenças transmitidas, as chamadas doenças de veiculação hídrica, ou seja, doenças transmitidas pela água, ou pelo consumo e pelo contato com a água. O quinto desafio diz respeito à renovação da infraestrutura, diretamente ligado com o primeiro desafio, que é o da universalização do saneamento em todo o território brasileiro. Isso aqui é citação literal do estudo da ABCOM-SINDICOM, e que diz o seguinte: a dificuldade do Brasil avançar no saneamento ou avançar com o saneamento no seu território é histórica. Apesar de ser uma das maiores economias do mundo, o Brasil faz parte do grupo de países que tem baixo investimento no saneamento e também na infraestrutura, considerando, já disse isso no início, que o saneamento é parte da infraestrutura, assim como são os portos, os aeroportos, as estradas e todos os equipamentos públicos à disposição da população. Continuando, então, o saneamento pode ser definido, para que nós possamos, então, situar, dentro da questão da infraestrutura, o saneamento pode ser definido como conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenção de doenças e promoção da saúde. Também a melhoria da qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica como um todo, seja no comércio, seja na indústria, seja nos serviços, seja em qual for o setor da atividade econômica. O saneamento, então, talvez, dentro desse relatório, é colocado como o setor da infraestrutura que seja aquele com maior capacidade de gerar impacto ambiental, no caso, a minimização, a diminuição ou a eliminação de impactos ambientais, e também impactos sociais e de maneira rápida, ou seja,
quando da sua implementação, as medidas relacionadas com o saneamento ambiental, saneamento básico, elas recebem rápido retorno, elas têm rápido retorno, tanto ambiental como social, ganho em ambos os campos. O saneamento é um direito assegurado pela Constituição de 88 e também foi definido e continua sendo pela Lei 11.445 de 2007, como o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, que por sua vez é associada com a gestão das águas pluviais e os manejos ou manejo de resíduos sólidos. É o que nós vemos através dessa figura, e que nós temos esses 4 eixos da Lei 11.445, também chamada de Lei do Saneamento: o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais e o manejo de resíduos sólidos, dentro do item 5 da renovação da infraestrutura, do nosso estudo aqui. Continuando ainda dentro desse item, a partir dessas alterações que foram preconizadas pela Lei 11.445, é esperado que os investimentos na implementação das infraestruturas, considerando principalmente água, esgoto e redes, aumentem esses investimentos e seja possível cumprir com as metas de universalização até o ano de 2033, para que assim se possa garantir direitos fundamentais para a grande maioria da nossa população brasileira. Ainda dentro do número de 893 bilhões de reais, temos aqui, como já mencionamos, água, reparo de rede e esgoto como itens de investimento direto, sendo 164 bilhões para universalização, com 59 bilhões no triênio 2023-2026. E os demais itens também nesse triênio, sendo eles o segundo item, reparo das redes existentes, já com um valor bem maior de 293 bilhões, arredondando, sendo 73,5 bilhões no triênio 23-26, e esgoto com um valor bem maior do que os outros dois, inclusive maior do que ambos juntos, de 437 bilhões, sendo 175 também no triênio 2023-26. O sexto desafio é o treinamento e capacitação de pessoal. E aqui nós vamos fazer considerações que também são literais do estudo do Abicom-Sindicom, dizendo o seguinte: além desse aspecto ou dos aspectos que vimos, estão criadas as condições para uma maior qualificação, que é o item 6, treinamento e capacitação de pessoal, mas qualificação então na prestação dos serviços de saneamento, ou seja, envolvendo o elemento humano, e fundamentalmente isso ocorrerá, ou está ocorrendo já, em função do ambiente competitivo que passa a ser adotado para as concessões dos serviços. Lembrando que a Abicom-Sindicom é uma associação federal que reúne as concessionárias de água e esgoto do país. Os bons resultados do tratamento somente podem ser assegurados com uma operação hábil. Isso aqui faz parte de um comentário que está presente no livro dos professores Richter e Azevedo Neto, de 1991, Tecnologia de Abastecimento de Água, Tecnologia Atualizada, nós estamos referenciando ao final, em que eles dizem ainda que em nosso país, até agora, ou seja, no ano de 1991 e anteriormente a isso, não foram estabelecidos o treinamento, o credenciamento e a carreira de operadores de ETAs, estações de tratamento de água. E o tratamento de água vem sendo feito há mais de 100 anos, ou seja, a partir de 1850 a 1900, nesses 50 anos, ou mais ou menos dentro desse intervalo, o Brasil, como pioneiro, assim como a Inglaterra, no tratamento de água para as populações, já vinha fazendo o tratamento, mas sem essa questão do treinamento e capacitação de pessoal, que hoje não deve ser muito diferente, exceto pela iniciativa de algumas iniciativas de órgãos públicos e principalmente de empresas privadas. O sétimo e último desafio é a educação da população como um todo, que tem um papel muito importante, crucial, na questão do saneamento a nível federal. Qual é esse papel? Entender o seu
próprio papel, que é o papel de usuário para o bom funcionamento dos serviços e, consequentemente, também para a preservação dos recursos naturais em ações que vão desde o descarte correto do lixo até o consumo consciente da água, o uso na residência da água, por exemplo, não se utilizar a mangueira de água como se fosse uma vassoura, porque muita coisa pode ser varrida em vez de ser utilizada a mangueira de água. A conscientização, que é isso que eu estou mencionando, deve ser cedo iniciada, deve ser logo iniciada pelas nossas crianças e não só na família, como também na escola, como em todos os ambientes, e também não se excetua também a educação do adulto, do jovem e assim por diante. Esse comentário está também de maneira literal, porque está num vídeo do canal, o vídeo anterior a este que nós estamos colocando agora para vocês, que é o seguinte: atuar no combate ao desperdício e, por outro lado, nos diversos fatores causadores de escassez, que são dois lados da mesma moeda, o desperdício e a escassez da água, através de programas governamentais em todos os níveis, do nível básico, que é o nível municipal, até o nível federal, bem como na conscientização das populações em todos esses níveis, torna-se cada vez mais necessário, na verdade é premente, atentando ainda para a necessidade de eliminação dos problemas da poluição ambiental e para também a necessidade da eliminação das doenças de veiculação hídrica, que nós já mencionamos, entre outros problemas que o saneamento apresenta no nosso país. Aqui estão então as referências, o CNIS, o relatório ou estudo com o Sindicom, o início da década do saneamento, uma agenda para a universalização, esse é o título. O artigo do professor Miertz, onde ele menciona a questão da necessidade da modernização e atualização dos sistemas de tratamento, dos métodos e dos sistemas. O artigo da BRK Ambiental, onde se menciona a necessidade da educação da população, e o livro Tratamento de Água Tecnologia Atualizada, dos autores Richter e Azevedo Neto. Ao final desse vídeo, eu convido você a que permaneça conosco aqui no canal, faça a sua inscrição, é muito importante para o canal e também para o alcance desses vídeos, que você faça a sua inscrição, que você curta, que você compartilhe, que você interaja sobre as variadas formas que a plataforma, o YouTube, disponibiliza para você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência e até os próximos vídeos que teremos aqui no canal. Até lá!